O tema de hoje é os 7 derramamentos do sangue de Cristo e falaremos sobre o sangue que foi causado pelas coroas de espinhos que foi posto da sua cabeça. Nós temos falado nesses dias sobre o poder que há no derramado sangue do Senhor Jesus, que por 7 vezes ele foi derramado para trazer uma cura em uma área específica da nossa vida. E hoje vamos falar sobre isso. A coroa de espinhos foi colocada sobre a sua cabeça, a coroa que ali furou o seu crânio e que verteu sangue para trazer cura, para trazer libertação para as nossas vidas. E o nosso texto básico está lá em Mateus, no capítulo 27, a partir do versículo 28, que vai dizer assim: Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo a coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Nós temos aqui uma cena tão perturbadora. Não é apenas você colocar uma coroa de espinhos na cabeça de uma pessoa. Os espinhos não são pequenos, eram espinhos grandes. Naquela região tem espinhos ali que vão de 3, 5 até 10 centímetros. Eles fizeram uma coroa colocada na cabeça do Senhor e não ficaram satisfeitos somente de colocar a coroa. Eles colocaram a coroa e empurraram essa coroa sobre a cabeça do Senhor com esse pedaço de cana e depois bateram na cabeça dele, bateram junto com a coroa a cana na cabeça do Senhor, causando sérios ferimentos e uma dor insuportável. Mas isso que o Senhor sofreu por nós trouxe uma libertação para as nossas vidas. Porque nunca foi plano de Deus que o homem fosse escravo, mas foi plano de Deus que o homem exercesse domínio, exercesse autoridade. E é isso que nós vamos ver, que é algo poderoso que o Senhor tem para nós. Lá em Gênesis, no capítulo 1, lá no versículo 28, o texto vai nos dizer assim: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. O Senhor está dizendo aqui que o homem deveria exercer domínio. Ele deveria dominar aqui a terra. A terra foi dada aos filhos dos homens e os homens deveriam exercer domínio sobre a terra. Mas por causa do pecado, o homem perdeu o direito a esse domínio. Ele perdeu esse governo. O pecado trouxe consequências sérias na vida do homem. A terra foi amaldiçoada por causa do homem. A terra que antes o homem não precisava nem mesmo lavrar, a terra produzia fruto. Deus colocou Adão, colocou Eva num jardim perfeito, onde eles não tiveram que plantar árvore. As árvores estavam lá plantadas por Deus. Eles tinham o melhor dessa terra e de repente eles perdem o domínio por causa do pecado. Em Gênesis capítulo 3, versículo 17, nós temos ali uma sentença de maldição sobre o homem. E essa sentença foi quebrada na cruz do Senhor quando os espinhos foram colocados sobre a sua cabeça. Gênesis capítulo 3, versículo 17 vai dizer assim: E a Adão disse: Visto que atendestes à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos ou espinhos, e tu comerás a erva do campo. O texto está dizendo aqui que Adão, por causa do pecado dele, a terra foi amaldiçoada. Por culpa do homem, a terra foi amaldiçoada e a terra começaria agora a produzir espinhos, dificultando o homem de exercer o seu domínio, o seu governo sobre a terra. Antes o homem com facilidade obtinha o seu alimento. Agora, quando ele plantar o alimento, a terra vai produzir espinhos, dificultando assim o trabalhar do homem. E o Senhor Jesus, quando levou sobre a sua cabeça aquela coroa de espinho representa a quebra dessa maldição. A quebra a qual o homem perde a autoridade aqui na terra, a quebra da maldição que o homem perde o fruto da terra que viria de maneira mais fácil, mais tranquila sobre a sua vida. A quebra da maldição de que o homem deveria viver uma vida de vitórias e de conquistas, ao invés de ser escravo. E o Senhor quebrou isso para nos trazer essa libertação, queridos. Olha o que vai dizer em 2 Coríntios, lá no capítulo 8, versículo 9. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. O Senhor levou sobre si as nossas enfermidades e dores, e essa maldição na cruz veio nos trazer libertação. Libertação em toda a área. Quando nós falamos aqui de riqueza, não é apenas riqueza material. O Senhor se fez pobre, sim, mas não apenas para nos trazer a riqueza que o texto está dizendo. Não é apenas riqueza material, não é apenas dinheiro, mas riqueza em todas as áreas da nossa vida. Ele se fez pobre para você ser rico.
rico em toda a área, porque era a vontade de Deus que o homem vivesse uma vida de governo, de autoridade, que a terra trabalhasse em prol do homem e não o homem trabalhasse para retirar o sustento da terra. Olha o que vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 4, que vai dizer assim: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido firmado entre vós. Olha que Paulo está dizendo: eu dou graças a Deus por causa de vocês, porque através de Cristo, em Cristo, vocês foram enriquecidos em tudo. Vocês foram enriquecidos em tudo. Foram enriquecidos na saúde, foram enriquecidos na vida espiritual, foram enriquecidos na vida financeira, vocês foram enriquecidos na graça de Deus. E nós fomos enriquecidos nele. Então, o Senhor, quando levou aquela coroa sobre a sua cabeça, Ele estava fazendo uma troca, tirando a maldição do domínio das trevas, do domínio do mal, e colocando sobre nós de volta a autoridade que Deus tem para cada um de nós, o governo, o poder de exercer a autoridade e receber as bênçãos dele aqui nessa terra. Em Gálatas, no capítulo 3, a partir do versículo 13, vai dizer assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito do aquele que for pendurado do madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Olha que coisa tremenda. O texto está dizendo que quando o Senhor foi pregado naquela cruz, aquela cruz representa que Ele levou sobre si as nossas maldições. A maldição foi sobre Ele, para que nós recebêssemos agora a bênção de Deus que foi prometida através de Abraão. E qual era a bênção de Abraão? Que ele deveria conquistar. Ele deveria progredir, alcançar e ser abençoado. Através da vida de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas e ele seria bendito em tudo que fizesse. Deus manda ele olhar: olha para a esquerda, para a direita, para frente, para trás. Onde você colocar a planta do teu pé, eu estou te dando. E essa bênção vem sobre a nossa vida, para conquistarmos terreno, para conquistarmos lugares, para conquistarmos aquilo que Deus tem para cada um de nós. O Senhor levou a coroa de espinhos sobre a vida dele, para que nós recebêssemos dele a graça de conquistar uma vida de bênção, uma vida de vitória nessa terra, uma vida enriquecido nele em todas as áreas da nossa vida. Não é o propósito de Deus que você seja dominado pelo mal, é propósito dele que você reine e governe sobre todas as situações da sua vida. Amém? Eu quero orar por você, pela sua casa, pela sua família. Pai, eu quero entregar em tuas mãos meu irmão, a minha irmã. Eu não sei a luta, a dificuldade que eles têm passado durante esses dias. Eu não sei as derrotas que eles têm tido na vida, na área deles, seja na área da saúde, seja na área financeira, mas a palavra declara que o Senhor levou sobre si, Pai. O Senhor levou sobre si naquela cruz, através da coroa de espinhos, toda maldição que viesse contra a nossa vida. A maldição de ter que suar, ter que trabalhar com intensidade e mesmo assim a terra não trazer para nós o retorno. Mas a maldição do Senhor, ela foi quebrada por Cristo, para que agora recebêssemos a bênção do Senhor. Ele se fez pobre para que nós fôssemos enriquecidos nele, enriquecidos em tudo, enriquecidos na saúde, enriquecidos na vida espiritual, enriquecidos na vida financeira, enriquecidos na vida afetiva, enriquecidos para que nós manifestássemos aqui nessa terra a glória do Senhor, a bondade do Senhor, a graça do Senhor, de um Deus que não é apenas Deus, mas é um Pai zeloso que tem o melhor para os seus filhos. Eu oro, Pai, para que o teu filho e a tua filha, essa casa, essa família que está me ouvindo, experimentem o melhor da terra, experimentem as bênçãos do Senhor sem medida. A partir de agora não vai ter mais espinhos sobre a vida deles, mas a terra vai produzir abundantemente. Riquezas virão em direção à vida dos teus filhos, a sua casa, a sua descendência, a sua família, porque essa é a tua vontade. Eu abençoo essa casa, eu abençoo essa família, em nome de Jesus. Amém, queridos.